Bem, gente, dando continuação à aula anterior, nós estudamos a degradação e o armazenamento das proteínas, como que ocorre o processo fisiológico, e nesse vídeo eu vou explicar simplificadamente como que os lipídios eles se processam, como eles se degradam. Então, qual que é a principal função dos lipídios? Uma delas é o isolante térmico, né? O depósito de gordura que funciona como isolante térmico. Outra é a produção de fosfolipídios na membrana celular. E alguns lipídios também estão presentes em hormônios sexuais, nas vitaminas lipossolúveis A, K, D e E as prostaglandinas. As principais fontes dietéticas dos lipídios das gorduras vão ser a margarina, o milho, a aveia, a soja, o gergelim, a cevada, o trigo integral, o centeio, os óleos de canola, a soja e ainda os peixes também são uma alimentação. Aqui embaixo na figura nós podemos ver alguns tipos de gordura, de lipídios que são saudáveis e os que são ruins, como queijos, sorvetes, chocolates e claro que a gente acaba gostando mais da alimentação ruim. A digestão e absorção das gorduras, como que ela acontece? Então, a gordura é uma molécula relacionada na dieta ocidental, incluindo principalmente alguns tipos de lipídios, os triglicerídeos, o colesterol, os fosfolipídios, os ácidos graxos de cadeia longa e ainda as vitaminas lipossolúveis. E os trigliceróis, que são as principais fontes de calorias que o ser humano e outros animais e vegetais também possuem de conseguir energia, de conseguir uma forma de movimento, uma forma que faça com que o indivíduo se movimente. Os triglicerídeos, o que são? São triésteres e eles vão possuir três grupos que têm a função essa função orgânica de éster. São derivados da glicerina e são eles os óleos vegetais, os principais que a gente mais conhece são o de oliva, o canola, o de milho, girassol, amendoim, de manteiga, entre outros tipos de triglicerídeos. Então, ele vai ser nada mais do que a composição de um ácido graxo mais uma molécula de glicerol ou e formando o triglicerídeo em si e mais três moléculas de água. O colesterol nada mais é do que um esteroide, ele é da família dos álcoois. Então, nós vamos ter um transporte de lipoproteínas, que são o VLDL, que vai se acondicionar no fígado, né? E o LDL, que é o mau colesterol, que vai ser composto por colesterol mais a proteína, e o seu excesso pode se depositar nas artérias, no interior das artérias, formando as ateromatoses. Já o HDL, ele é o bom colesterol, ele vai extrair o colesterol das paredes, das artérias, e assim devolver esse tipo de colesterol para o fígado e dessa forma ser excretado. Já os fosfolipídios, eles constituem as membranas biológicas. São formados por duas moléculas de ácidos graxos, ou seja, de gordura. Essa tem natureza apolar e são ligadas a uma outra molécula de glicerol. Ainda esse glicerol vai se ligar a um grupo fosfato e o fosfolipídio vai possuir dois tipos de porção: a porção hidrofóbica, que vai repelir a água, que é representada pelas gorduras, e uma porção hidrofílica, que corresponde ao grupo fosfato e alguns tipos de moléculas que se associam a esse grupo. Os ácidos graxos. Os ácidos graxos são substâncias, são estruturas químicas que os lipídios fazem parte. Então, eles são ácidos carboxílicos, possuem longas cadeias de carbono,
sendo que os ácidos graxos de cadeia curta, nesse caso, atravessam a membrana basal dos capilares e vão diretamente ao sangue. Da mesma forma, o peptídeo das proteínas se divide, ele também tem que se dividir em pequenas moléculas de ácidos graxos para poder atravessar a mucosa gastrointestinal. Então, se o ácido graxo, se essa pequena molécula de gordura possui cadeia curta, ela vai possuir um tamanho de carbônico pequeno. Então, essa composição química vai ter de 2 a 4 carbonos. Se for uma cadeia média de 6 a 10 carbonos e uma cadeia longa de 12 ou mais carbonos. Como eles são classificados, esses ácidos graxos? Eles podem ser insaturados e saturados. Os óleos insaturados, eles já se subdividem em poliinsaturados e monoinsaturados. Sabendo que os insaturados, são os mais importantes para diminuir o LDL e são encontrados nos óleos vegetais e também em alguns peixes. Então, e os óleos saturados são derivados de origem animal e eles vão solidificar a temperatura ambiente, como por exemplo a banha de porco. Quando você aquece, ela se torna um óleo. No entanto, quando esfria, quando volta à temperatura ambiente, ela endurece. A classificação das gorduras dos ácidos graxos insaturados. Eles podem ser poliinsaturados e monoinsaturados. No caso dos poliinsaturados, esse tipo vai ser rico em ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 e o ômega 6, que são antioxidantes. E além disso, vai diminuir o colesterol ruim, só que, no entanto, também diminui o bom. Está representado nos óleos vegetais, girassol, de soja, peixe, sardinha, sementes de abóbora e os ácidos graxos insaturados, monoinsaturados, são mais benéficos e, nesse caso, vão diminuir o LDL e aumentar o HDL. Exemplo, azeite de oliva, abacate, amendoim, nozes e o óleo de canola. Nesse caso, esse tipo de óleo vegetal, ele vai diminuir a probabilidade de se ter uma doença do coração. No outro vídeo, nós vamos estudar um pouquinho sobre a digestão enzimática dessas gorduras, desses lipídios, como que é processado essa gordura pela mucosa gastrointestinal.